Achei. Bom, nossa aventura pela Bíblia continua. E hoje nós vamos começar o livro de Colossenses. Como a gente falou na introdução, né? é, Quando eu fiz a introdução há umas 2 semanas atrás, o livro de Colossenses, Paulo escreveu essa carta para uma igreja que não foi ele que fundou, né? Essa igreja ele nunca tinha nem estado em Colossos, mas foi alguém que tinha se convertido ou tinha escutado a mensagem do evangelho através de Paulo, que levou o evangelho a Colossos. Foi Epáfras, né? A gente viu isso naquela introdução. Se você perdeu a introdução, assiste o vídeo, porque tem muita informação importante lá sobre a situação, né, desse pessoal de Colossos. E a gente falou também que esse livro de Colossenses ele é dividido em duas partes, né? Uma parte que é a mais teológica, mais doutrinária, e a parte mais prática que Paulo quer enfatizar para os irmãos de lá. E a gente vê nessas cartas de Paulo, ainda que ele não tinha ido lá, ele tomava essas comunidades cristãs como se fosse parte dele, né? Ele se sentia responsável por elas. Então, a gente vai ver hoje no capítulo 1 que ele orava por eles, que ele orava para que a fé deles mantivesse firme, para que eles desenvolvessem espiritualmente, para que eles não se protegessem das doutrinas falsas. Então, assim, Paulo era muito preocupado com cada novo cristão, né? Onde a gente aprende, porque Paulo falou isso em alguns lugares, a gente aprende que aquelas pessoas que nos levam o evangelho, ou que nos falam de Deus, ou que nos ensinam, são como pais espirituais, né? E várias vezes Paulo fala que ele tratava essas igrejas como se fossem filhos dele, né? Porque era o carinho que ele tinha tanto. Então, como filho também, a gente já viu em Coríntios que ele puxa a orelha. Quando ele vê que as coisas estão indo ruim, ele fica bravo. Ele puxa a orelha, ele fala: Mas o que vocês estão pensando? Vocês já esqueceram tudo que eu ensinei? Né? Várias vezes a gente vê ele falando isso. Então, no capítulo 1, a gente vai começar, eu vou. A tradicional saudação, né? Paulo quase sempre começa suas cartas assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo estava com ele aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, a gente falou semana passada que santos não é um grupo exclusivo de pessoas. Santos são todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador e que querem crescer na maturidade espiritual. Todos esses são santos. Eu, você, cada um de nós somos santos, né? E é um requerimento de Deus para nós, os cristãos. Né? No Velho Testamento, Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Ele falou para o povo de Israel. Depois, em Hebreus, né, no Novo Testamento, tem um versículo que fala: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, né, a gente não vai alcançar. Né? Não é, fazendo boas ações, ou não é fazendo caridade que a gente alcança o favor de Deus. Né? É buscando dentro do nosso coração e da nossa mente a santificação. E essas coisas vão vir como consequência do nosso amor a Deus, não para alcançarmos um amor a Deus. Isso é que é a coisa mais importante do Evangelho, gente, que a gente não vai conseguir nunca, por esforço próprio, ganhar nenhum pezinho na entrada de nada. Ah, não, ele já ganhou por nós, né? Então é através do que ele nos deu que a gente vai, por amor, obedecer, né? É por amor que a gente obedece, não é para uma troca. Não, é amor que nós servimos a Deus, que nós dedicamos e a gente quer agradar. E a gente sabe que fazendo bem, fazendo boas escolhas, fazendo caridade, a gente vai agradar a Deus, né? Então, é,
a fé cristã, aqui nessa carta, ele vai falar que a fé cristã, ele vai falar muito sobre a fé, né? Mantenham a fé, perseverem na fé. Então, essa palavra a gente vai ver muitas vezes aqui nesse livro, e ele, nessa carta. E ele vai falar nesse capítulo 1 que Cristo é o fundamento da salvação, né? Ele usa a supremacia. Ele é assim, a grandeza de Cristo é a coisa mais importante do Evangelho, né? Então vamos continuar lendo aqui. Aí o que que ele fala? Então ele já se apresentou, quem que ele está escrevendo, para quem que ele está escrevendo. Aí ele fala: damos sempre graças a Deus. Damos porque Timóteo e ele tinha outros companheiros que também oravam com ele, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes uns para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, ele está falando: olha, eu escutei que vocês aceitaram o Evangelho, que vocês aceitaram a mensagem de Jesus Cristo, e por quê? A esperança de vocês, como Paulo tinha falado lá no livro anterior, né, que a nossa esperança deve estar na eternidade, né? Não é amanhã, não é no futuro para frente, no que a gente vai conquistar, mas a nossa esperança deve estar na eternidade, porque esse é nosso destino final, né? E ele fala que o evangelho que chegou até vocês, como também em todo o mundo. Então, ele está falando: olha, eu saí pregando o evangelho para os gentios. E esse evangelho que eu preguei aqui, pessoas que estavam aqui escutaram e saíram, e aí chegou até vocês. E chegou até nós. Olha que maravilha. Né? Imagina, gente, quando a gente pensa nas dificuldades que era naquela época para fazer uma viagem, né? Paulo muitas vezes viajou a pé. Tem um programa na televisão no TBN que eu gosto de assistir, que é um rapaz que ele faz, ele vai de um jipe velhinho, cacarento, e ele vai fazendo essas rotas nas estradas que mostra as caminhadas que os discípulos faziam, a caminhada que Jesus fazia, o tipo de estrada. Hoje em dia já tem muita melhoria, né? Mas tem algumas que são preservadas. E ele mostra, ele estava falando: olha, eles fizeram essa caminhada e não era só o cansaço, era o medo, os perigos. Tinha ladrões, tinham animais selvagens que podiam atacá-los, né? Mas eles não desistiram. Tanto é que nós estamos aqui hoje falando dessa mensagem, né? E eu, essa semana, quando eu estava preparando isso aqui, falei: nossa, gente, se dependesse de mim, não, graças a Deus que não depende de mim, né? Mas depende, sabe? Tem alguém lá fora que, se eu não falar, Deus vai mandar outro, mas é a minha responsabilidade. Então, cada uma de nós que carregamos esse evangelho, que carregamos essa palavra conosco, temos a responsabilidade de levar essa mensagem para outras pessoas que não conhecem, né? Aí, continuando, é, segundo fostes, aí fala quem que levou a mensagem, né? Que foi Epáfras que levou a mensagem para ele. Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós, outros fiel ministro de Cristo. Então, ele estava ministrando naquela igreja, né? É, ele vai falar também que ele escreveu que essa fé deve ser firmada e alicerçada, né? Alicerce é o quê? É o que mantém, né? E Paulo fala várias vezes nas suas cartas para as várias igrejas que a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo. Jesus contou uma parábola quando ele estava andando com os discípulos de duas casas, né? Uma que foi feita na areia e uma que foi feita na rocha, né? E a areia, as ondas vieram, a tempestade veio e a casa foi embora. Agora, aquela que estava construída na rocha, né? Aquela se manteve firme. E ele quis dizer que ele era a rocha e sobre ele a nossa fé tinha que estar
construída, firmada e estabelecida, né? Para os cristãos, a fé não é apenas um ato intelectual, né? É uma atitude de coração e mente que influencia todos os aspectos da nossa vida. A fé, tem gente que fala assim, eu não tenho fé. Tem. Você pode não ter fé naquilo que eu tenho fé, mas que você tem fé, você tem. Você vai sentar numa cadeira, como é que você sabe que ela não vai cair, que esmoronar? Você acredita que a cadeira vai segurar, né? Você entra no avião, você acredita no piloto. Então, assim, fé, né, é uma coisa que todos nós temos. Talvez não todos coloquemos a fé no lugar certo, mas a fé é algo que todos nós, em algum ponto da vida, temos que usar, né? É, Paulo estava grato pela fé que eles tinham em Cristo Jesus. E essa fé se refletia no amor que eles tinham uns pelos outros, né? Ele estava grato pela esperança que eles estavam depositando na eternidade. Então, assim, gente, Paulo ele era tão feliz quando ele via aquelas pessoas que tinham ouvido o evangelho se mantendo firme, crescendo espiritualmente. Isso trazia alegria para ele, né? Eu acho que devia fazer ele esquecer um pouquinho, porque ele vai falar aqui no final dessa carta, desse capítulo, que aqueles sofrimentos que ele estava passando, né, era para o benefício desses irmãos, né, que ele estava sendo, que ele não importava daqueles sofrimentos, porque ele sabia que aquilo era em benefício desses irmãos. É, então aqui a gente vê um trio, né, a fé, a esperança e o amor. Eles são sempre vão andar junto, né? A gente tem fé, a gente espera, a nossa fé faz a gente ter esperança. Em Hebreus, a definição de fé, né? O que que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, que a gente não está vendo. Se você está vendo, não precisa de fé, né? A gente tem fé num Deus que a gente nunca viu, mas a gente sabe que ele é real, né? A gente tem fé em Jesus. Muita gente viu Jesus, mas eu e você não vimos. A gente conhece as histórias das pessoas que andaram com ele. E a gente tem fé porque a gente crê. Os do Velho Testamento, muitos tiveram fé nas promessas, que viria aquele, né? Que viria um, que seria o enviado de Deus. Então, a fé deles foi o que os salvou, né? A nossa é quando a gente olha para trás, né? E teve os privilegiados que tiveram aí junto na mesma época, né? Paulo estava grato porque o evangelho estava dando frutos em todo o mundo, né? Era como uma sementinha, né? Paulo plantava semente. Lembra quando estava tendo desavença na igreja de Corinto? Cada um falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sigo fulano, eu sigo ciclano. Paulo falou: que é isso? Eu não morri por vocês, Apolo não morreu por vocês. Vocês têm que seguir Jesus. Para de seguir homens, né? Apolo planta, o outro vem e molha, o outro vem e colhe. Todos nós temos uma responsabilidade no reino de Deus, né? Então, assim, a fé alicerçada em Jesus, né? A mensagem do evangelho é a coisa mais preciosa para o cristão. Mas este tesouro não pode ficar guardado num cofre. A gente tem que parar de ser agente secreto de Deus. A gente tem que sair gritando, sabe? Tem gente que é cristão, mas morre de vergonha de falar que é, né? Jesus não se envergonhou de você, de mim, quando ele entregou sua vida na cruz, né? Ele sofreu e ele sofreu vergonha, sofreu vexame, humilhação. Também a gente não pode. Vai chegar um tempo, eu nesse vídeo que eu tenho, nesses áudios que eu tenho escutado sobre Apocalipse, né? Vai chegar um tempo que a gente vai ter que fazer uma escolha, né? E é bom a gente começar a amadurecer essa ideia agora, né? Aprende, busca saber como estão os cristãos na China, como que eles são tratados, porque a gente acha que a nossa liberdade, a gente acha que nunca vai acabar, né? E não sei, espero que não na minha vida, né? Mas
mais certo é que um dia a gente vai perder essa liberdade, né? Então, qual seria a minha reação? Se alguém, e olha que isso já vem passando há muitos anos, né? Se alguém pega um filho meu e fala, se você não negar Jesus, eu mato seu filho. E aí? Qual seria a sua reação? Você prefere negar Jesus? Né? Então, o que que seria? Né, desde jovem a gente escuta sobre esses testemunhos de pessoas que estavam aí atrás da cortina de ferro, né, como era chamada, e experiência que isso aconteceu com várias pessoas, né? Então, o que que é importante? É importante você ter certeza que seu filho conhece Jesus numa situação dessa, né? E falar, não, não vou negar Jesus, né? E teve onde que eu vi isso? Acho que foi um filme mexicano que eu vi uma cena parecida com essa. E o pai lá duvidando e o menino, não, papai, não nega, não, não nega Jesus. Então, assim, é aquela certeza de que a minha fé em Jesus está alicerçada, forte, firme, independente das circunstâncias, né? Jesus falou para os discípulos, em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda criatura. E eles foram, né? E aí no caminho foram agregando os outros. Depois, em Atos 1:8, Jesus disse: ficai em Jerusalém, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ali em Jerusalém, quando desceu o Espírito Santo no Pentecostes, eles começaram a pregar ali dentro. Num dia, 5.000 pessoas se converteram. Num dia, numa pregação de Pedro. Depois começou a perseguição, Paulo perseguindo os cristãos. Aí, puf, se espalharam para Judéia e Samaria. E assim, não demorou muito, né? Essa obediência à palavra que Jesus tinha dado a eles. E depois, Paulo converteu, e aí eles começaram a ir pelo mundo, né? Então, eles foram fiéis, eles obedeceram. E essa mensagem, gente, é para mim e para você também, não foram só para eles, né? É, então, vamos continuar lendo. Apagou. Então, continuando, versículo 9. Por essa razão, aqui ele está falando por que que ele está orando por eles. Também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Então, vamos desmiuçar isso aqui um pouquinho. É, Paulo orou para que eles tivessem conhecimento e sabedoria. A Bíblia toda, eu falo assim, teve uma época, né, que a Bíblia era proibida, então ficava só os padres, os pastores tinham acesso. Então, o que que isso fazia? Eles controlavam tudo, né? As pessoas não tinham uma inteligência intelectual da palavra para obedecer. Obedeciam simplesmente por obedecer, porque estavam sendo ensinados e não tinham outra escolha, né? Hoje, e a Bíblia toda, gente, vários lugares na Bíblia fala que Jesus quer de nós uma adoração inteligente, né? E eu vejo assim, na igreja a gente vê várias pessoas que vão dar o curso, eles falam, não acredito no que eu estou falando, vai buscar na palavra de Deus se é verdade, né? Então, assim, a gente tem que testar, a gente tem que provar, a gente tem que verificar se está de acordo aqui. Se saiu, aí o trem fica preto, né? Porque aí, mas como é que eu vou saber se eu não conheço a palavra de Deus? Por isso que é importante conhecer. Por isso que nós estamos aqui toda semana estudando, né? Eu não estou aqui só falando um pouquinho de Deus. É um estudo detalhado, com profundidade, para a gente conhecer, né? Para a gente entender quando tem alguma coisa que não bate, né? Para a gente com sabedoria. Então, Paulo diz.
Eu quero que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento. Na sabedoria e entendimento espiritual, né? Olha só, não é só entendimento intelectual, é entendimento espiritual, conhecer, né? Aqui vai meu amiguinho Spurgeon, olha o que ele disse. Se você ler uma epístola inteira, verá que Paulo frequentemente menciona sabedoria e conhecimento. Não querendo que a igreja ficasse deficiente dessas duas virtudes, ele voltou a sua atenção em oração. Ele não queria os irmãos de nenhuma das igrejas que ele tinha fundado ou que ele orava, ele não queria ninguém ignorante. Ele queria todas as pessoas com uma adoração inteligente. Ele sabia que a ignorância espiritual é a fonte constante do erro, instabilidade e tristeza. E, portanto, ele desejava que eles pudessem ser profundamente ensinados nas coisas de Deus. Isso é o Spurgeon que falou, né? Então ele orou para que eles tivessem sabedoria. Em segundo lugar, Paulo orou para que eles vivessem de acordo com o mesmo conhecimento que receberam. Então, o que que é isso? Minha vida tem que ser de acordo com o que eu falo, né? A Bíblia fala para mim amar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. Mas não é só amar uns aos outros, é o quê? Amar como eu me amo a mim mesmo. Isso é difícil, né? Não é fácil. Mas aí é quando a gente lembra, né? Olha, tem que botar o outro na frente, né? Eu tenho que e outra coisa, não é só os bonzinhos amiguinhos, não. Amar os inimigos. Ó, não é fácil, né? Mas é com o conhecimento, com o desejo. E é quando a gente não consegue, não quer, não está com vontade, falo, Deus, eu não quero amar essa pessoa, que ela me irrita demais. Mas eu sei que isso é uma coisa que o Senhor está pedindo para mim fazer. Me ajuda, porque eu não quero, não. Gente, a coisa mais gostosa nessa intimidade com Deus é porque você sabe que Ele já sabe tudo que você sente, ele já sabe. Mas eu falando para ele dessa maneira, eu tô me. Primeiro o diabo vai escutar, né? Porque o diabo não lê pensamento. Então o diabo vai escutar. E aí aquelas atazanando que ele vai querer fazer, ele sabe que eu estou lutando com isso com a ajuda do Espírito Santo, né? E Deus nos ajuda, gente. Ele nos consola, ele nos apoia em nossa fraqueza. É a coisa melhor do mundo é saber que ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele nos assiste. E eu acho que a melhor coisa é quando nós realmente reconhecemos, né? Porque eu acho que a coisa mais difícil é que é quando a pessoa não reconhece, não reconhece a sua limitação, não reconhece a sua fraqueza, né? Acha que está tudo bem. Então, assim, o primeiro passo, vamos reconhecer, né? Então, no segundo lugar, Paulo orava para que eles dessem fruto, né? Então, qual que era Jesus tinha falado várias vezes, teve uma época que ele passou perto de uma árvore e a árvore não dava fruto, tinha 3 anos, ele falou, corta, joga fora e queima, porque precisa dar fruto. A árvore que não der fruto tem que ser cortada e jogada no fogo, né? E é a mesma coisa, né? A gente tem que dar fruto, a gente tem que produzir frutos, frutos de pessoas que querem seguir a Jesus, como a Renata falou semana passada, olha que alegria, né? Que o Felipe agora disse que porque ela falava tanto de Deus que ele quer ler a Bíblia. Nossa, gente, não tem nada melhor, né? Ele quer ler a Bíblia, então assim, vamos orar para que Deus abra o seu coração, abra o seu entendimento para ele realmente entender, né, o que está sendo falado ali na Bíblia. E então isso é um fruto, né? Isso aí é um fruto da vida que a Renata está vivendo no seu relacionamento com Deus. Cada uma de nós vai colher frutos, né? Mas a gente tem que ser intencional também. Então, aqui vamos ver em João 15, foi quando Jesus falou: olha aqui, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Então, o que que é um discípulo?
é aquele que vai, semeia e colhe os frutos, né? E os frutos não vão ser para mim, os frutos é para Ele, é para Deus, né? A gente está plantando e a gente está colhendo, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas nós não somos uma árvore. A árvore é Jesus, nós somos um galinho dessa árvore. E a gente está enxertado, né? Porque a árvore, o tronco da árvore é o tronco de Israel. Jesus é o tronco da raiz de Jessé, né? Nós, os gentios, fomos enxertados ali, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente está enxertado em Jesus, a gente vai produzir fruto dignos de Jesus, né? Continuando no versículo 13. Não, vou terminar aqui o 11 que eu não li. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda perseverança, perseverança. Não é desistir na primeira tempestade. Manter firme, firme. Perseverança e longanimidade. O que é longanimidade? Uma paciência estendida, né? Não é só um pouquinho de paciência, não. Longa. Com alegria. Paulo podia falar isso de autoridade, porque ele estava lá preso na cadeia, ele tinha tudo isso. Às vezes dava uns baquinhos nele, mas não durava muito, não. O piri-pari dele era rapidinho, porque ele sabia onde que ele podia levar aquele desânimo, e o desânimo era transformado em alegria, né? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, tudo sempre ele dava graças a Deus, graças ao Pai, até pelos sofrimentos, né? Aí vamos ver. Agora Paulo vai falar da excelência da pessoa de Cristo. Gente, isso é tão lindo. Eu acho assim, a maneira que ele fala disso aqui, para mim, nossa. E outra coisa, ele descreve Jesus de uma maneira tão completa, tão cheia, né? Que a gente, olha só, ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Então, o que que é libertar do reino das trevas? Nós somos herança de Adão, né? A gente carrega essa genética de Adão pecaminosa. Então, assim, Jesus nos resgatou dessa herança e nos deu uma herança eterna. A gente estudou não faz muito tempo que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, a gente não está só ali uns convidados, não, nós somos filhos. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a participar dessa família com todos os direitos dos filhos, né? Nós somos adotados com todos os direitos que os filhos têm, né? E ele fala, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, nós precisamos dessa redenção, mas é de uma vez por todas. A gente não precisa, claro que todos os dias a gente peca. Então, todos os dias eu venho diante de Deus e peço perdão. Mas o perdão para a remissão dos pecados, que me dá a salvação, esse é uma vez só que a gente faz. Essa oração a gente faz uma vez e já está, porque o sacrifício de Jesus por nós foi feito uma vez, né? Então, assim, Deus, me perdoa por essa raiz de pecado que eu carrego. Mas agora, todos os dias, a gente precisa vir diante do trono, falar: Deus, pisei na bola, pequei, me perdoa. A Bíblia fala que se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração reconhecer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Então, isso você fez uma vez, não tem que fazer mais. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso deve ser feito todos os dias, né? Para salvação, uma vez está pronto. Para remissão, para perdoar, para arrependimento, sempre. Porque a gente aceitou a salvação, mas a gente ainda está sujeito, né, ao inimigo, às tentações. A gente é santo, mas nem tanto, né? Ainda erra, ainda dá umas escapadinhas de vez em quando, né?
Outro lugar em que essa mesma frase das trevas, né, que foi usada, foi quando Jesus estava sendo entregue aos perseguidores e foi levado, né, a ser crucificado. Ele falou claro, ele falou: olha, isso não são vocês que estão me crucificando. Isso é um trabalho das trevas, isso é coisa de Satanás, isso é uma guerra espiritual, né? E a gente continua tendo que enfrentar guerras espirituais nos nossos dias, né? A gente tem visto assim como que o inimigo tem tentado minar as coisas que são boas, agradáveis, de Deus, né? Ele quer minar, ele quer destruir, ele quer mudar o sentido das coisas. Então, ainda continua existindo uma guerra espiritual, né? As trevas contra a luz, até o dia final, quando as trevas vão ser derrotadas totalmente, a gente ainda está sujeito a essas batalhas, né? É, mas nós, como filhos de Deus, a gente não pode se conformar, né? Não pode aceitar, por mais que eu ame o meu vizinho, eu não vou pactuar com as escolhas que ele faz, né? Tem um versículo em Romanos que fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, racional, diário, buscando a Deus, orando. E aí ele continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente. Ah, mas o mundo muda, as coisas evoluem, mas Deus não vai mudar, né? O amor dele não vai mudar e a justiça dele não vai mudar. Deus ama todos, sem discriminação, mas ele também tem as suas padrões que a gente tem que seguir, né? Mais uma de Spurgeon aqui. Amados, ainda somos tentados por Satanás, mas não estamos sob o seu poder. Temos que lutar com ele. Nós vamos ganhar a vitória, porque a gente luta em nome de Jesus, né? Ele não somos seus escravos. Ele não é o nosso rei. Ele não tem direito sobre nós. Não lhe obedecemos. Não daremos ouvidos às suas tentações. Essa deve ser a nossa atitude. Claro, a gente vai escorregar aqui e ali, né? Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo, todos, todos, por mais feio que seja, ele nos purifica, né? Na cruz, Jesus venceu a batalha contra o império das trevas. Ele nos resgatou contra do império das trevas para o império da luz, né? Somos agora vivemos no reino da luz, né? Então, continuando, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Fico pensando, às vezes, quando as pessoas, né, não têm um interesse ou uma curiosidade, ou não aprendem, não crescem aprendendo as histórias da Bíblia, né? Ou outras religiões, como os muçulmanos, eles não creem nessa soberania de Jesus, né? A Bíblia diz em vários lugares que Jesus estava lá com Deus na criação. A gente vê Jesus no Velho Testamento em vários lugares. Toda vez que você está lendo o Velho Testamento e a palavra anjo aparece com letra maiúscula, é Jesus. Os outros anjos vêm tudo com letra minúscula, mas o anjo que representa Jesus é com a letra maiúscula, né? Então, ele é o cabeça de todo o corpo.
Jesus, como soberano, como grandioso, como majestoso, como criador, né? Ele é o cabeça da igreja. Continuando aqui no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas. Então, o que quer dizer primogênito dentre os mortos? Ele morreu, mas ele ressuscitou para dizer que nós, um dia, vamos ressuscitar também com corpos renovados para viver eternamente. Né? A gente não ressuscita quando a gente morre, não. Essa ressurreição vai existir quando Jesus voltar. Quando a gente for encontrar com ele, e aí, quando esse mundo aqui acabar e o mundo novo começar, né? Nós teremos corpos glorificados, né? Então, ele experimentou a ressurreição e porque ele passou por isso, nós também vamos passar. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas sobre a terra e nos céus. Então, qual foi o plano de Deus, né, para essa reconciliação, para esse problema tão sério do pecado? Foi a reconciliação. Nós somos reconciliados através de Jesus, né? Eu acho tão lindo isso, porque ele não tinha nenhum pecado. E ele recebeu o meu e o seu. E através dessa reconciliação, desse peso que ele recebeu sobre ele, nós podemos ter acesso, né, à presença de Deus. Romanos 8, 8 Romanos 5, de 8 a 10, fala sobre essa reconciliação, né? Porque essa foi a resposta de Deus ao problema da separação que existia entre o homem e Deus. Foi a reconciliação, né? Para o pecador, a cruz é o início do processo da reconciliação. Então, a gente primeiro chega na cruz, reconhece que eu sou pecadora, reconhece que eu preciso, e aí a gente continua a caminhada. Romanos 5 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não morreu pelos bonzinhos, não. Morreu por todos. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a morte dele nos reconciliou com Deus. E a morte reconciliou com Deus. E a ressurreição nos promete vida eterna. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que eu também vou experimentar essa ressurreição um dia, né? Uma vez que a gente toma essa decisão, né, de seguir Jesus, de reconhecer que temos essa reconciliação com Deus, nós precisamos nos manter firmes na fé. E essa era a oração de Paulo aqui, né? Ele queria que esses irmãos não se desviassem, né? Não, porque existia muitas ideias, muita coisa, os gnósticos e agnósticos, né? Porque os gnósticos acreditavam em muitas divindades, é muito complicado, a mente humana não consegue entender isso sozinho, vocês precisam de outras coisas. E os agnósticos falavam que não acreditavam em Deus, mas acreditava sim, não acreditava de colocar fé nele, mas acreditava que existia uma coisa soberana, né, que eles chamam de intelecto, ou sei lá o quê, né? É, então, o desejo de ser salvo significa o desejo de ser santos, inculpáveis e livres, né? E aquele no versículo 21 fala assim: E vós, outros também outrora, eres estranhos, nós éramos inimigos de Deus. Né? Então, todas as pessoas que não aceitam a Jesus, que rejeitam, eles são inimigos de Deus no entendimento, porque vão fazer as coisas que agradam a natureza humana, né? E satisfaz a Satanás. Agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua morte,
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí vem a missão de Paulo. Paulo, desde a prisão, estava escrevendo ali, né, cuidando. Acho que é engraçado porque Paulo não era desse momento aqui, ele não estava preso sozinho, né? Parece que Timóteo também tinha sido preso com ele. Às vezes tinha gente que visitava Lucas, era um médico, e às vezes eles deixavam Lucas ficar com ele para cuidar se ele tivesse doente, alguma coisa assim. Mas aqui a gente sabe que Paulo estava com Timóteo, né? E dali ele estava escrevendo essas mensagens, cuidando da vida espiritual. Ele queria ver os seus filhinhos, né? Como ele chamava, crescendo espiritualmente, amadurecendo, né? A gente a Bíblia, Paulo é muito interessante a maneira que ele fala das pessoas que aceitam Jesus e ficam estagnadas, né? Parece que são bebês que ficam tomando leitinho a vida inteira. Ele tem um versículo, não sei se foi em Timóteo, em algum lugar, fala: quando que eu vou poder dar carne para vocês? Né? Chega de ficar tomando leitinho, vocês precisam de um alimento sólido, mais forte, mais robusto, né, para manter essa fé firme. E é a mesma coisa com a gente, né? Aqui, quando a gente encontra aqui, eu estou dando para vocês uma comidinha forte, né? E às vezes eu fico preocupada se vai dar indigestão em alguém aí, mas eu espero que realmente na hora que vocês recebam, né, que germine, que você, a Bíblia, ele fala também de ruminar, né, que a gente fica lembrando, ruminando, olha, eu aprendi isso, estudei isso, que Deus quer me ensinar nesse versículo? Então, a gente ficar ruminando sabe, mastigando aquilo, né? Até que os nutrientes entrem para o nosso espírito, para nos causar, para nos amadurecer, né? Para a gente deixar de ser cristãos bebês, né? Para a gente amadurecer. Eu vou ler Romanos 8:33. Aqui tá, é para a gente falar. Eu esqueci de falar esse pedacinho, que eu acho muito importante. Quando a gente é reconciliado com Deus, gente, estou numa coceirinha do nariz. Quando a gente é reconciliado com Deus, o diabo não tem mais autoridade sobre nós. Nenhuma. Ele tem acesso, ele pode nos atacar, ele pode nos tentar, mas ele não pode nos condenar. Então eu fico pensando assim, as pessoas que passam por depressão ou que entram por uma fase de culpa, de ressentimento, né? Gente, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. Paulo falou isso lá em Romanos 8. Olha só o que que ele fala. Quer ver? Vamos lá. Romanos 8:33. Ai, não, essa Bíblia aqui é em espanhol. Vou nessa daqui. Romanos 8:33. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada, nada vai poder nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, a acusação pode ter sido, a gente pode ter feito a coisa mais horrível. Um criminoso pode ter matado alguém, mas se ele se arrependeu um dia e entregou a sua vida para Jesus, aquele pecado está perdoado. E o diabo não vai poder condená-lo, nunca mais. Porque quando aquela condenação vier, ele fala aqui, ó, porque é assim que Deus vê, eu e você. Né? Lá nos 10 mandamentos, tem matar, roubar, mas tem mentir também. Então, se eu caio em um mandamento, eu caí em todos. Mesma coisa. Se eu cair na mentira, é o mesmo pecado de quem matou. Mas quando Deus olha para mim, o que que ele vê? O sangue de Jesus.
que me purifica, que me faz limpinha. E é essa que é a bênção do Evangelho, gente. A gente não carrega culpa, a gente não carrega peso nas nossas costas. A gente é livre pelo sangue de Jesus, né? É, apesar das cadeias que prendiam a Paulo, ele era mais livre do que aqueles guardas que estavam vigiando, porque ele era livre por dentro. Por fora ele podia estar acorrentado nas cadeias, mas por dentro ele era livre. E ele tinha prazer no sofrimento, gente. Como que pode, né? Prazer. Por quê? Porque ele não estava ali sofrendo por algo que ele tinha feito de errado. Ele estava sofrendo em nome de Jesus, né? Paulo também fala aqui nesse capítulo, vou continuar lendo, voltar lá em Colossenses. Ele revela que havia um mistério. A gente acha, né, que a Bíblia está tudo desvendado. Não está. Deus fala em códigos muitas vezes. A gente viu que os reis magos chegaram lá para ver Jesus. Por quê? Porque eles estudaram as coordenadas, eles estudaram, eles tinham acesso às profecias do Velho Testamento. Eles foram muito mais inteligentes do que muito judeu que não estava estudando e prestando atenção nas profecias que que Deus tinha dado sobre a vinda do seu filho, né? Então, aqui ele fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Lembra que ele tinha falado antes que ele queria ter o prazer de sofrer por Jesus, né? Porque Jesus tinha sofrido muito e ele, como perseguidor dos cristãos, ele tinha uma culpa que ele sentia, que ele tinha uma responsabilidade ainda mais forte, né, com Jesus de resgatar um monte de gente do pecado para levar para Jesus. E ele fala, eu vou começar de novo. Agora me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então, vocês lembram que quando Deus mandou Jesus lá para falar com Paulo na estrada de Damasco, ele ficou cego. Jesus falou: Eu sou Jesus que você está me perseguindo, né? E depois veio Ananias para falar com ele, e Jesus falou para ele: Fica com medo, não. Eu vou mostrar para ele o preço de me servir, né? Ele vai sofrer pelo evangelho, né? Então Ananias foi, mas morrendo de medo, né? O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, qual é o mistério? Né? O mistério é Jesus. Aquele mistério que a gente. Vamos ver aqui no versículo, em Efésios 3, ele fala disso também. Efésios 3, de 1 a 3, fala assim: Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor dos gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, em mim, graça de Deus em mim confiada por vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi. Então, assim, essa revelação de Jesus não tinha sido super clara, né, no Velho Testamento. Tinha sido claro de onde que ele viria, tinha sido claro que ele viria de uma virgem, mas todo o ministério, né, tinha sido claro que ele ia sofrer dores, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas o ministério e o acesso dos gentios, gente, isso é que é o mais importante, porque até então aquela promessa era para os judeus, né, do que viria a resgatar. Por isso que quando Jesus veio, lembra que eles achavam que Jesus ia ser um líder político, que ia livrar ele dos romanos e fazer uma nova geração de judeus, mas Jesus veio para trazer o evangelho para os gentios, para que a gente pudesse ser enxertado ali naquela árvore, né? Naquela fonte. Eu vou colocar no texto que eu mandar para vocês um monte de versículos
que falam sobre esse mistério do evangelho que seria a- acessível, né, para os gentios. Então, esse é o mistério que Paulo está falando aqui, né? Porque esse pessoal que estava nessa igreja aqui, a maioria deles eram gentios, eram gregos que aceitaram o evangelho, né? Que era muitas vezes rejeitado pelos judeus, que eles falavam, não. Os judeus é um povinho meio complicado naquela época, né? Porque primeiro eles não acreditavam em Jesus. Depois, os que acreditaram na mensagem de Paulo, queria fazer com que os que se convertiam dos gentios seguissem todas as regras dos judeus. E não era bem assim, né? Não era essa a mensagem que Jesus queria trazer, né? Então, eu vou colocar, inclusive, alguns versículos do Velho Testamento que falam sobre já Deus falando da inclusão dos gentios, lá no Velho Testamento. Havia essa promessa. Abraão, um dos primeiros homens lá da Bíblia, né? Deus falou: através de você serão benditas todas as nações da terra, né? Jesus veio de Abraão, né? Porque ele foi ali no comecinho, depois veio os outras descendências e ramificou, mas Abraão foi lá do começo. Então, através de Abraão, através da raiz de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas, né? E nós somos benditos através disso também. Isaías, aqui Paulo continua falando. ah, é, Aí, continuando, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Então, Paulo não descansava. Eu acho que ele não dormia, não, gente. Porque ou ele estava viajando ou ele estava escrevendo carta, né? Então, assim, ele se esmerou, ele se deu, ele se desmanchou, né, por causa do evangelho. E ele fala que Jesus é o tronco, né? Da igreja, não é da igreja católica, não é da igreja batista, não é da igreja metodista, é do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, composto por todos aqueles que professam o nome de Jesus como Senhor, né? E é triste a gente pensar que a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Uns para condenação, outros para a bênção, para a glória, né? Mas todo joelho, até os que não acreditam, vão se dobrar diante do Rei da Glória, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a esperança da glória do cristão. Não é o nosso próprio trabalho árduo, ou a nossa devoção a Deus, ou o poder da nossa espiritualidade, e sim é a presença permanente de Jesus Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, né? Olha só, ontem eu estava, quando eu fui dormir, um pastor que eu nunca tinha escutado antes, e ele escreveu um livro, eu achei tão interessante. Ele falou, gente, quando você acorda de manhã ou quando você vai dormir e você vai orar a Deus, pensa um pouquinho. A gente, como cristão, a gente não devia nunca ter ansiedade, ter medo. Olha só, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acabei de ler aqui que Jesus está sentado à direita de Deus intercedendo por nós, advocando a nossa causa. Me- 2/3 da Trindade está lá cuidando da gente, cuidando do seu interesse, do meu interesse diante de Deus, né? Então a gente não precisa estressar, a gente não precisa ficar carregando peso. Entrega. Ontem eu falei com as meninas lá do estudo bíblico que ontem foi um painel aberto de perguntas, né? Então, assim, tiveram todo tipo de perguntas
E uma delas é uma que está preocupada porque o filho vai para a universidade. Falei, o melhor conselho que eu posso te dar, entrega. Entrega ele para Deus. Por quê? Primeiro, ele já é de Deus, né? Você tá só emprestado aí para você. Então devolve. Fala, Deus, eu fiz tudo o que eu podia ter feito, né? Agora é teu. Cuida. Não é que eu vou abandonar? Claro que não, mas não vou deixar que a minha mente tire o melhor de mim, né? Entrega. Aí ela falou, difícil. Eu falei, é muito difícil, mas a gente consegue, né? Eu acho que a gente consegue mais num momento de desespero do que simplesmente no dia a dia. Quando tudo tá bem, a gente, entreguei, espera vir uma crise que a gente vai ver se entregou, né? Então, é uma coisa que a gente, é isso, é a maturidade espiritual, né? O crescimento espiritual vai te fazer confiar. Existe o Espírito Santo intercedendo por você e Jesus está advogando as suas causas diante de Deus. Não tem melhor dupla para estar ali no seu lado, né? Eles estão cuidando de vocês. O objetivo do ministério de Paulo era levar as pessoas à maturidade em Cristo. Uma vez que eles aceitassem a Jesus, aceitassem a mensagem do Evangelho, e não a dependência em si mesmo, né? Muitas religiões, muitas seitas, inclusive esses agnósticos, tudo deles é, né, na mente. Eu tenho poder, vou evoluir a minha mente, tá tudo perdido, né? Porque vai acabar num buraco sem fundo. A nossa mente tem que estar cheia de Jesus. A gente estudou isso muito no verão, né? Eu tenho a mente de Cristo. E se ele está ali dentro, cuidando das minhas emoções, dos meus pensamentos, eu te garanto que a gente vai viver muito melhor, muito mais feliz, né? O ministério de Paulo era para todos os homens, em contraste dos falsos mestres que acreditavam que o caminho, eu já falei isso, da salvação era muito complexo, né? Só para um grupo selecionado, né? Não era para todo mundo. E Paulo queria deixar bem claro que era para todos, sem exceção, né? O Evangelho de Jesus Cristo está ao alcance de todos aqueles que o buscam. Ele está sempre de mão estendida, braços abertos para todos, né? Então, para a gente refletir essa semana, Paulo nos incentiva a buscar um conhecimento profundo da vontade de Deus e a viver de uma maneira digna dele. Isso significa não apenas crer, mas agir de acordo com a fé que professamos. O amor, a bondade, o serviço devem ser frutos visíveis em nossa vida, evidências de que estamos crescendo e frutificando no reino de Deus. 3 motivos de oração para mim e para você nesse livro. Primeiro, agradeça a Deus por ter resgatado você das trevas e concedido uma nova vida em Cristo. Peça forças para você viver à altura desse chamado, né? Que a gente não esqueça quem nós somos, que a nossa identidade, o pastor tem pregado nos domingos, esses dias, sobre isso. Qual é a minha identidade? Primeiro, eu sou filho de Deus, né? Deus vive em mim, Jesus vive em mim. Isso é quem eu sou de verdade. Ore para que Cristo seja o centro de todas as suas decisões e relacionamentos. Peça sabedoria para discernir a vontade de Deus no seu dia a dia. Peça a Deus que o ajude a crescer em conhecimento da sua palavra e a frutificar em todas as obras, refletindo a presença de Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe.